Diretoria do Flamengo dividida por permanência do Sampaoli. Vamos falar sobre isso, tem história aí também de que o Sampaoli conversou com o Pedro. Vamos passar para vocês aqui o conteúdo dessa conversa tardia. Aliás, tem mais jogador do elenco insatisfeito com o Sampaoli, rescisão de jogador e várias outras notícias do Flamengo. Então acompanha o vídeo completo para você ficar por dentro de tudo. Se inscreve, aciona o sino, deixa o like. Deixou o like? Então vem comigo, rubro-negro. Vamos às notícias do Flamengo, mas se inscreve, tá acompanhando, dá? Essa moralzinha de sempre, postando vídeo bem cedinho aqui, às 5h30 da manhã. O negócio é o seguinte, lembra que o Vasco iria entrar na justiça para tentar jogar a partida contra o Atlético Mineiro no dia 20, no Maracanã? Pois é, o Vasco conseguiu eliminar na justiça, segundo o jornalista Igor Siqueira, ele que trabalha para o All Sport. Decisão do juiz sai em processo contra o Flamengo, apesar da contrariedade do rubro-negro, portanto o martelo está batido. O Vasco vai jogar no Maracanã no próximo dia 20, tá? E eu sempre falo isso aqui, o Maracanã não é do Flamengo. O Flamengo não tem governo sobre o Maracanã, muito menos o Fluminense. O governo do estado faz o que ele bem entende. Bota o Vasco para jogar lá, nesse caso foi a justiça, mas bota show lá para destruir o gramado, quando era pro gramado estar se recuperando no final do ano, quando não tem jogo. Já vai ter o show aí do Paul McCartney, porque quem deu a ordem foi o governo do estado, quem autorizou foi o governo do estado. Todo mundo manda no Maracanã, menos Flamengo e Fluminense, então já passou da hora do Flamengo construir o seu estádio. Aliás, o maior prejudicado nessa história aí de liberar o Maracanã pro Vasco não vai ser a longo prazo, vai ser o Flamengo, porque o gramado vai ficar uma bosta. Mas o mais prejudicado vai ser o Fluminense, porque vai jogar lá no meio de semana contra o Olímpia. E sinceramente quero que o Fluminense se dane também, que perca pro Olímpia, que seja eliminado. Tomara que o gramado prejudique o Fluminense, fique empatado e perca no Paraguai. Eu sou sincero aqui, não tem essa causada não, tá? Galera, é o seguinte, e aí, o Flamengo, nesse debate com o Vasco, sugeriu até a SAF do Vasco, a 777, ao CEO do Vasco, que ele jogasse no estádio do Botafogo, né? Falou que lá não é gramado artificial e coisa e tal, a grama não estraga, mas o Vasco não quer jogar no Newton Santos. O Vasco quer jogar no Maracanã e, gente, infelizmente não tem nada que o Flamengo possa fazer. A única coisa que a gente pode fazer é torcer pro Vasco perder pro Atlético Mineiro e ficar ainda mais afundado na lama. Aliás, empatou com o Red Bull Bragantino. Então, Maracanã não é do Flamengo. Não vou nem criticar o Vasco aqui, porque o Maracanã não é do Flamengo. O Flamengo tem que tomar vergonha na cara e construir o seu estádio. Já falei isso aqui muitas vezes. E pra você ser funcionário do Flamengo agora, vai ter uma mudança aí, hein? Olha só que interessante. O Conselho de Grandes Beneméritos do Flamengo aprovou a proposta para que todo profissional contratado pelo futebol do clube passe por exame psicotécnico. Isto ocorre após o caso de agressão do ex-preparador físico do Flamengo, o Pablo Fernandes, em cima do Pedro. A exigência valeria apenas para profissionais em cargo de comando, ou seja, não incluiria atletas ou funcionários do departamento de futebol que não atendam a estas condições. Abre aspas para a fala do Conselho. Pelo presente, face aos últimos acontecimentos ocorridos no departamento de futebol, que seja encaminhada ao Conselho Deliberativo a proposta de alteração estatutária tornando obrigatório o exame psicotécnico para qualquer profissional em cargo de comando a ser contratado pelo Flamengo, diz o texto assinado pelo Kleber Leite, ex-presidente do Flamengo e autor da sugestão. Agora, a proposta vai ser endereçada ao Conselho Deliberativo do clube, isto porque a sugestão faria com que o estatuto fosse alterado, o que só pode ser feito pelo Conselho Deliberativo, ou seja, o Conselho de Grandes Beneméritos enviou essa proposta para o Conselho Deliberativo, Conselho Deliberativo que toma deliberativo, né? Delibera
as decisões, toma as decisões, vai votar e aí vai ver se vai aprovar de fato ou se vai reprovar, tá? Depois desse caso aí, exame psicotécnico que você faz ali para você ter carteira de motorista e coisa e tal, não sei se é exatamente o mesmo exame, se tem outros exames mais profundos, enfim, mas o Flamengo quer ter esse exame agora para tentar evitar que o clube empregue esse tipo de pessoa, assim como foi o Pablo Fernandes, tá? Essa é a informação. Se é correto, se vai dar resultado, se não vai dar resultado, eu não sei, porque eu não sou psicólogo, então não vou ficar aqui dando pitaco se eu não sou psicólogo, né? Galera, é o seguinte, informação agora sobre o mercado da bola, mas o mercado de saídas do Flamengo e não mercado de entradas. Segundo o jornalista italiano Rudy Galetti, o lateral esquerdo Ayrton Lucas aceitou a proposta do Al Hilal da Arábia Saudita. Agora, o clube de Jorge Jesus precisa negociar com o Flamengo os valores para a venda do atleta. Ainda segundo o jornalista italiano, as negociações estão avançadas e existe um otimismo dos árabes em relação ao negócio, ao que tudo indica uma proposta aí por volta dos 100 milhões de reais. O Flamengo não aceita negociar o Ayrton Lucas nesse momento, não quer vender o jogador de forma nenhuma, mas vai que os caras botam a proposta aí e suba para 25, para 30 milhões de euros, não sei, rapaz. Os caras acabaram de contratar o Neymar por 90 milhões de euros, uma fortuna. Rapaz, eles tiram quem eles quiserem, de qualquer clube. Os caras têm de... É projeto do governo da Arábia Saudita. Os caras têm dinheiro pra caramba, meu amigo. É dinheiro que não acaba mais, tá? Vocês têm ideia dessa história. O Rudy Galetti diz até que o Ayrton já aceitou. O staff do Ayrton Lucas, né, inclusive a Raíssa Simplício dessa informação, o Venê comentou, uma pessoa do staff do Ayrton Lucas falou o seguinte sobre essa venda do Ayrton, abre aspas, só falta o Ayrton, nós e o Flamengo ter conhecimento da proposta. Ou seja, segundo o membro da equipe do lateral e o próprio Flamengo, não tem nenhuma oferta na mesa do jogador, nem na mesa do clube. Já tá despistando, não tá despistando, enfim, a gente vai saber aí, a janela da Arábia Saudita fica aberta até o dia 20 de setembro, se eu não me engano, então tem muito tempo aí para ver essa situação do Ayrton Lucas. Eu só sei que o Flamengo pode perder o De La Cruz pro início do ano de 2024, porque o clube lá, o Al Duhail do Catar, tá insistindo no negócio. A princípio, o De La Cruz diz que não quer sair da América do Sul para ir pro Catar, porque ele quer ficar aqui porque ele tem evidência, a não ser que surja uma proposta europeia, mas os caras estão insistindo. É o Crespo, o técnico lá do Al Duhail, né? Os caras têm grana pra caramba e vão aumentando o salário, vão aumentando, uma hora o cara aceita. O Flamengo tá enrolando em vez de se planejar pro início do ano que vem, né? Galera, pode pintar uma grana gigantesca nos cofres do Flamengo. Isso porque Lucas Paquetá chegou a um acordo com a equipe do Manchester City de Pep Guardiola e aguarda o acerto entre o clube com o West Ham. Pep Guardiola é muito entusiasta do garoto do Ninho e deseja contar com ele para repor a saída de Gundogan, que foi para a equipe do Barcelona da Espanha, da Catalunha. Então, pode ser um negócio aí de 100 milhões de euros, 90, 95 milhões de euros, vai pingar muita grana no Flamengo por conta daquele mecanismo de solidariedade. Eles haviam feito uma proposta, recusaram a proposta, aumentaram a proposta, agora tá na guarda aí dessa situação. Gente, é o seguinte, tá rolando um murmurinho aí que hoje vai ter protesto. Tomara que tenha realmente, porque é lamentável o que a gente tá vendo e a vaga do Flamengo na Copa do Brasil corre sério risco. O Diogo Lemos, que faz parte do Conselho de Futebol do Flamengo, ele deu uma palavra ao jornalista Venê Casagrande, lá do Jornal O Dia, e falou o seguinte em relação a protestos da torcida. Vamos ver aqui. O torcedor do Flamengo é soberano e pode protestar da maneira que quiser, dentro dos limites da lei. Xingar, vaiar, cobrar, fazer faixas, etc. Seja nas redes sociais, na rua ou no estádio. Tudo isso faz parte e é direito irrevogável do torcedor. Não tem nenhum problema com isso. Quem conhece minha história sabe, quem conhece a minha história de arquibancada sabe.
Eu converso com as lideranças de todas as nossas organizadas e com o torcedor comum que me aborda também. Cabe ao dirigente trabalhar e fazer o seu melhor, não é papel nosso rebater o torcedor. O Flamengo é maior por causa da sua torcida e ela tem todo o direito de protestar quando não está satisfeita. É isso aí, o Diogo Lemos tem que aceitar a crítica porque a situação está muito complicada. Aliás, se o Sampaoli continuar no Flamengo, pode ser que ele fique boa parte fora dos jogos da próxima Libertadores de 2024. Isso porque a Conmebol denunciou o Sampaoli por conta da expulsão contra o Olímpia. O técnico do Flamengo, segundo a Conmebol, proferiu diversas ofensas ao quarto árbitro da partida. Então tá explicada a expulsão do Sampaoli. Porque um monte de gente criou narrativa. Porque o árbitro roubou. Porque ele só tava reclamando do lateral. Ele foi expulso porque ele xingou o quarto árbitro. Ele estava o tempo inteiro xingando o quarto árbitro de forma desequilibrada. Por isso que ele saiu ali do comando técnico do Flamengo. Então, acabou essa historinha de arbitragem, porque eu não aguento isso, me dá nervoso isso, porque tira a responsabilidade do time, dos dirigentes, enfim, de todo mundo. Galera, negócio é o seguinte, informação aqui do Vene Casagrande também, e do Gabriel Orfan, que publicou isso, a gente já vem falando sobre isso. Flamengo planeja rescisão. Rescisão com Davi Luiz, meu parceiro. Olha aí, com contrato com o Flamengo até o final do ano que vem, Davi Luiz não deve permanecer por muito tempo. Isso porque, segundo o jornalista, a diretoria do Flamengo pretende se reunir com o zagueiro de 36 anos e acertar uma rescisão contratual ao final da temporada. O experiente zagueiro chegou ao Flamengo em 21, aquela campanha absurda que teve, né? O Euclides teve participação muito grande. O Davi Luiz deu certo até certo momento no Flamengo, mas não dá mais pro Davi, tem que rescindir, tem que mandar embora, com todo respeito aos títulos que ele venceu pelo Flamengo, mas não dá mais. E ó, se liga nisso aqui, tem mais jogadores insatisfeitos no Flamengo. Informação do grande companheiro Flá Lusquinhos, ele traz com exclusividade. Com a demora na estreia do goleiro Agustin Rossi, que teve o seu contrato ativo com o clube desde o dia 1º de julho, pessoas ligadas ao empresário do jogador nos revelaram que existe um grande incômodo pela falta de oportunidades do arqueiro em fazer ao menos o seu primeiro jogo com a camisa do Flamengo. Eu venho falando isso aqui. O cara não bota ele para jogar. Vamos lá. Na época, o goleiro tinha 3 opções para escolher. Renovar com Boca, o seu ex-clube, ir para o futebol italiano, na Inter de Milão, ou jogar no Flamengo. A escolha do jogador foi vir jogar no Flamengo, onde teria oportunidade de ter visibilidade em um clube de grande repercussão que lhe ajudaria a conquistar, quem sabe, uma vaga na seleção da Argentina e, quem sabe, jogar a próxima Copa do Mundo. Porém, o que está acontecendo é algo completamente diferente do esperado pelo goleiro e seu empresário. Já se passaram mais de um mês da sua chegada e ele sequer fez a sua estreia com o manto sagrado, o que eu acho um baita de um erro. O Rocher, goleiro uruguaio, chegou lá, entendeu? No Internacional. O John tava pegando todas. Meu irmão, o goleiro é o Rocher, porque ele chegou para ser o titular. E aqui o Rossi não tem chance nunca. Eu não tô dizendo que ele é o melhor goleiro do mundo, que ele vai barrar o Matheus Cunha, mas, cara, dá uma chance. Vamos ver o cara. Será que o cara é bom? Será que o cara é ruim? Ninguém sabe. Mas lá no Boca ele era bom, tá, mas Flamengo é outra coisa. Já vai se adaptar aqui à cidade, ao país. O cara não joga, velho. Isso que me irrita no Sampaoli, entendeu? Aí mais um problema que causou no grupo aí, entendeu? E aí, o Guilherme Silva, que trabalha para a Jovem Pan, trabalha também na coluna do Flamengo, traz a seguinte informação sobre o Sampaoli, tá? Agora em relação à divisão que eu botei aí do Sampaoli. Existem divergências dentro da alta cúpula do Flamengo quanto à continuidade de trabalho do Sampaoli. De um lado, há quem apoie a demissão imediata do técnico, independente do resultado contra o Grêmio, na quarta-feira. Do outro, apoiado pelo presidente Landim, ele é visto, por outro lado, quem apoia a permanência do técnico é o Landim.
um dos pontos chaves para a demissão é a insatisfação de grande parte dos jogadores. Ou seja, existe uma divisão. Uma ala que é o fora o Sampaoli, na diretoria, e outra ala que tem o Landim, que aí o voto maior é dele, que é a permanência do técnico, até porque ele foi o grande entusiasta desde 2013, quando assume a gestão Bandeira de Melo, que o Landim fazia parte, eles já tentavam trazer o Sampaoli, e agora eles querem continuar com o trabalho do Sampaoli. Teve inúmeras reuniões no Ninho do Urubu em relação à permanência do técnico, o Globo Esporte relata aqui. Flamengo mantém Sampaoli e haja para apagar focos de insatisfação antes de enfrentar o Grêmio. Clima no clube continua pesado, mas a diretoria conversa com o técnico e evita mudanças antes da partida decisiva contra o Grêmio pela Copa do Brasil. E aí tá aqui, ó. O Flamengo age para superar o episódio com conversa da cúpula de futebol formada pelo Spindel e Marcos Braz com o Sampaoli. Nesta segunda, no caso ontem, por exemplo, Spindel teve uma longa conversa com o treinador. Olha o bastidor aí. Em paralelo, Fabinho Soldado, que é o gerente de futebol, e o Juan, que é o gerente técnico, são os responsáveis pela maioria das conversas com o elenco e a comissão técnica do argentino. O objetivo da diretoria é aparar as arestas para dar respaldo ao técnico. No entanto, o clima continua muito pesado, sobretudo depois dos recentes resultados negativos que o Flamengo teve e agora está a 15 pontos atrás do Botafogo. O comando do futebol rubro-negro divide a responsabilidade pelos maus resultados. Por ora, Sampaoli segue firmemente com o apoio do Landim, mesma informação do Guilherme, maior entusiasta da sua contratação. Uma eventual troca de comando passa necessariamente pela decisão do dirigente. Até quarta não deve haver mudança. Hoje o Sampaoli, quer dizer, ontem o Sampaoli, depois de 16 dias, gente, eu não tô passando pano pro Pedro, mas o cara tomou-lhe um soco na cara e o técnico não fala com o cara. Depois de 2 semanas, depois de 16 dias, finalmente, depois da conversa que o Sampaoli teve com o Spindel deve ter falado, pô, Sampaoli, chama o Pedro para conversar, chama ele na tua sala, chama o grupo para você. Certamente esse foi o conteúdo da conversa. Aí hoje ele chamou o Pedro para conversar. Parece até o Matheus Cunha pulando lá para pegar a cabeçada do jogador do Olímpia, né? O delay que ele pulou ali, né? Para pegar aquela cabeçada. Quanta demora para fazer isso? Mas teve a tal, conversaram, acho que finalmente agora fizeram as pazes, vazaram aí, já tinha feito as pazes, não tinha feito nada, agora parece realmente que resolveu essa situação, né? Vamos torcer. E ó, do jeito que o Gabriel tá jogando, já pode pôr o Pedro, porque ele não tá jogando nada. Bota o Pedro aí para ver se ele vai dar uma resposta depois dessa conversa que ele teve com o técnico. Meu querido, dá aquela moralzinha de sempre, se inscreva no canal, aciona o sininho da notificação, deixa o seu like, tamo juntão, saudações rubro-negras.